Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 6 de março de 2025. Centenas de russos fogem correndo da região de Pokrovsk. Quero convidá-los a inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. A maior motivação para você que assiste o vídeo e não é inscrito é inscrever-se, porque aqui você vê a verdade. Convido a se inscrever no canal. Muito obrigado. Pokrovsk, as tropas ucranianas fizeram os russos saírem correndo, e nós vamos ver detalhes do que eu estou falando, do que eu anunciei aqui para vocês. As tropas ucranianas em Pokrovsk continuam contra-ataques. Lançaram esse outro contra-ataque, elas vêm lançando já há algumas semanas, há muitos dias, esses contra-ataques contra as posições russas em algumas regiões, fazendo que venha a falência e parem o avanço, a tentativa de avanço dos ataques da Rússia. A Rússia muitas vezes é surpreendida, agora já nem tanto, né? Porque eles têm muitas vezes atacado durante o ataque russo. É um contra-ataque que a Ucrânia faz e tem assustado principalmente soldados que não têm muita experiência e se assustam com esse movimento ucraniano, que sempre ficavam só na defensiva dentro das trincheiras, né? Então, eu vou relatar novamente a região de Kotlin. Agora eles atacaram a linha de ferrovia que fica ali, passa em Kotlin, mais próximo a Kotlin. Eles já detêm o controle da cidade de Kotlin. Eles flanquearam os russos numa manobra executada. Os ucranianos tomaram a única rota de ataque que sobrou para os russos, sob controle total de fogo. A esperança dos russos era tomar o Dashne, né? Mas agora está potencialmente perdida para sempre, essa esperança, ou seja, ficou na esperança, tiveram muitas baixas e não conseguiram. As forças ucranianas estão capitalizando esse sucesso no setor de Pokrovsk, buscando empurrar as tropas russas ainda para mais longe da cidade, e vão continuar empurrando-as para mais longe da cidade. Na realidade, a tendência agora virou naquela região. Eu acho que os russos não conseguem retornar porque eles não têm gente e não têm material bélico novo chegando. Nas últimas semanas, os contra-ataques ucranianos provaram ser altamente eficazes, demonstrando sua capacidade de identificar e explorar pontos fracos nas linhas russas e executar operações bem precisas, organizadas para conseguir isso. Aliás, eu tenho relatado sempre esses movimentos na região de Pokrovsk, como em outras áreas também, o que tem acontecido, né? Os ucranianos agora estão aproveitando a oportunidade para lançar outra manobra ofensiva a sudoeste de Pokrovsk, mirando posições russas perto de Udashne, onde eles tinham feito trincheiras e estavam se preparando dali para tomar esta localidade. Para interromper os avanços dos russos e proteger terrenos defensivos críticos, a Ucrânia, em Udashne, está conectada com as linhas de suprimentos centrais ucranianas. Então ali eles não têm problema e controlam toda a logística. Isso é essencial para a vitória numa guerra, a logística. Então, quem aí uma vez serviu o exército, batalhão logístico, a logística é importante. Só com infantaria, com tanque de guerra e sem logística não se vence a guerra, não se vence batalha. E eles também, os ucranianos estão conectados com a estrada secundária que leva a rodovia Pokrovsk-Dnipro, que é uma outra rota de suprimento, e que os russos tentaram chegar nessa rodovia para tomar e controlar. Aí eles teriam praticamente feito um cerco sobre Pokrovsk e não conseguiram, como eu já relatei. Os ucranianos acabaram expulsando eles dali, ou seja, é uma rota que eles não conseguiram atingir os planos deles, ou seja, o que os russos estavam planejando estão falhando, né? Ao contrário dos russos, que lutam para transportar reforços devido a ameaças de drones ucranianos, porque os russos têm muito menor quantidade de drones e parece que os ucranianos naquela região, e em todas as regiões, eles têm drone à vontade, estão gastando bastante drone e munição de drone. Os ucranianos podem mover tropas de suprimentos rapidamente, reforçando posições com o mínimo de atraso. As forças russas na área de Pokrovsk estão enfrentando sérios desafios. Falta de tropas, ou seja, precisa de mais gente, perderam muita gente, não tem como repor, linhas de suprimento sobrecarregadas, constantemente bombardeadas pelos ucranianos,
e dificuldades para manter posições fortificadas. A incapacidade dos russos de consolidar ganhos, aquelas regiões que eles estão, eles não fizeram fortificações e proteções adequadas. Deixou eles vulneráveis aos contra-ataques ucranianos, que tem acontecido ultimamente e que nós temos aqui transmitido no canal. Os relatórios indicam que as unidades russas geralmente só podem mobilizar 1 ou 2 soldados por vez para tomar ou reforçar posições. Um sinal não apenas de extrema escassez de recursos, mas também de esmagadora superioridade dos drones ucranianos em Pokrovsk. Ou seja, eles se deslocam em 1 e 2 para a posição, às vezes 3, porque eles têm medo que um drone ataque-os, e se eles forem aí em um grupo de combate, por exemplo, 10 pessoas, 9 pessoas, eles vão ser todos abatidos pelo drone. Os drones gostam de lançar, inclusive, munições cluster, quando é um grupo maior, que praticamente elimina a maioria ou deixa ferido o restante. Então, devido a essa ameaça aérea dos drones ucranianos, as tropas russas não estão também usando veículos blindados ali naquela região, perto daquela linha de contato ali. E, às vezes, os soldados estão caminhando até 10 quilômetros a pé para chegar às suas posições. Isso tem desgastado e deixado a moral baixa, eles estão com problema de alimentação e falta comida, inclusive, né? Enquanto isso, a Ucrânia tem demonstrado capacidade de montar contra-ataques eficazes, integra drones e apoio da artilharia em operações terrestres. Uma combinação que levou a perdas russas devastadoras. A coordenação superior dos sistemas ucranianos está tornando os avanços russos cada vez mais custosos, pois cada movimento é monitorado de perto e alvejado com ataques de precisão, apesar das tentativas de usar terreno congelado para implantar equipamentos pesados como blindados, por exemplo. As forças russas estão lutando para consolidar ganhos e não conseguem manter posições. E também os sistemas de guerra eletrônico ucranianos estão interferindo, inclusive agora, na navegação das bombas planadoras russas, o que tem feito elas explodirem atrás das linhas russas antes de atingir o alvo ucraniano. Então, os ucranianos identificam um ponto fraco importante nas defesas russas e, por exemplo, eles identificaram uma rede de trincheiras dentro de uma linha de árvores no sul de Udashne. Sempre eles procuram fazer, os exércitos, né, para se esconderem atrás de árvores. Mas foram identificados, foi usado pelas forças russas e aí para lançar ataques a partir dali eles contra as forças ucranianas, é o que eles pretendiam. Mas os ucranianos monitoraram e permitiram que os drones deles, mandaram os drones, miravam nos alvos e que acabaram destruindo as trincheiras, abrindo espaço para a infantaria ucraniana chegar, eliminar os restantes ou fazer prisioneiros, aqueles que se entregavam, e tomar as posições dos russos. É isso que aconteceu. Então, é essa maneira que os soldados russos, os ucranianos estão agindo. Vejam o seguinte, essa guerra é uma guerra mais à distância. Quer dizer, tem infantaria, a infantaria chega, como eu falei agora. Mas é uma guerra de artilharia, é uma guerra de drones, principalmente, e é uma guerra de morteiros. Ao contrário que a Rússia fez uma guerra de eliminar seu pessoal, uma guerra primitiva, né, onde ela mandava linhas de peito aberto contra a artilharia, drones ucranianos. Então, eles quase não chegavam Aí o pessoal justamente perguntava, mas por que as baixas russas são maiores que as ucranianas? Justamente por causa disso. Os ucranianos não são expostos ao fogo do inimigo como eram expostos aos russos. Os ucranianos também são expostos, mas não como os russos. Os comandantes ucranianos, eles não mandam a tropa desprotegida contra a artilharia. Eles procuram fazer manobras, eles procuram avançar, eles procuram fazer tiros de contrabateria contra a artilharia inimiga. E isso aí, os soldados russos aí, inclusive, que sobraram, foram flanqueados pelos ucranianos, e aí os sobreviventes, que eram mais de uma centena, era uma tropa grande, eles começaram a correr, fugiram, correndo. E aí os ucranianos vieram e recapturaram as fronteiras, as trincheiras, digo. Então essas estruturas defensivas agora estão na mão dos ucranianos, que estão procurando aprimorá-las em caso haja um contra-ataque dos russos naquela região. Isso torna impossível para as forças inimigas, né, russas, estabelecerem uma posição na área, e o sonho de tomar o Udashne,
terminou, porque eles foram empurrados para mais longe dali, graças ao contra-ataque das forças ucranianas. No geral, as forças russas pressionaram, elas se retiraram da linha de ferrovia, que ficava ali, a linha de ferrovia passava ao largo daquela linha de árvores. Os ucranianos agora têm uma oportunidade, que eles tiveram a oportunidade, limparam posições, devem estar limpando as posições hoje, e vão continuar a explorar as fraquezas russas, indo atrás deles, e empurrando eles para cada vez mais longe, garantindo que os ataques russos a Pokrovsk se tornem cada vez mais difíceis e mais distantes, tornando improvável que os russos consigam retomar o que eu chamo dessa fortaleza de Pokrovsk ali na sua linha defensiva. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, eu conto com vocês, você viu a verdade. Vale a pena se inscrever, conto com você. Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil, paz e bem, paz para toda a humanidade.